Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos para o meu primeiro curso aqui no GRAM, que é um curso básico de técnicas de estudos. Eu espero que você esteja tão animado quanto eu para a gente poder conversar sobre isso. Esse curso está sendo inicialmente transmitido ao vivo. A gente vai ter 6 blocos aqui de mais ou menos meia hora, então se você só preparou a pipoca para a primeira meia hora, não tem problema, ela vai ser suficiente. Esse curso aqui ele é voltado para iniciantes, tá? Então é muito importante que você tenha essa clareza. Se você já é um candidato avançado, é claro que você vai poder extrair algumas coisas legais daqui, mas lembre-se que esse é um curso para iniciantes, pessoas que de repente não têm tanto traquejo, não têm tanto conhecimento de técnicas de estudos, é para você que esse curso foi construído. A ideia é que ao final desse período que a gente está junto aqui, e esse curso obviamente ele vai ficar disponível na plataforma para que você possa ver quantas vezes desejar, a finalidade disso aqui é que você aprenda o básico dos estudos, porque você tem aí à sua disposição um acervo praticamente ilimitado de cursos. A gente tem dezenas de milhares de cursos, centenas de milhares de videoaulas e outros tantos PDFs autossuficientes, mas e aí? O que a gente faz com isso? E a gente não aprende a estudar quando a gente está começando, quando a gente está na nossa fase escolar, seja na escola, seja na faculdade, ensino médio, ensino superior, infantil, a gente não aprende a estudar. Felizmente e lentamente as coisas estão mudando. Então, esse aprendizado que você está tendo aqui é um aprendizado que você vai carregar por gerações. Talvez você repasse isso para os seus filhos e netos. Talvez você tenha a oportunidade de conversar com seus sobrinhos, com seus pais, com seus irmãos, diversas pessoas aí dos seus círculos de influência que vão poder se aproveitar disso que você vai ver aqui. A ideia aqui é a gente tratar de técnicas para provas. A gente fala sobre concurso público porque a gente está aqui vivendo concurso público, mas você pode aplicar isso para toda prova que você for fazer. De repente você vai fazer uma prova na sua faculdade. Essas técnicas são válidas? São. De repente você vai fazer uma prova da diplomacia, você vai fazer uma prova para técnico analista de tribunal, você vai fazer para a área bancária, você vai fazer para inteligência, você vai fazer uma prova para a área militar. Essas técnicas valem? Valem, porque elas são técnicas de estudos. Elas não são técnicas de estudos para prova de assistente administrativo do órgão tal. Não, elas são técnicas de estudos e elas vão te ajudar com toda a iniciativa que você tiver. Eu espero do fundo do meu coração que seja muito útil para você. Alguns desses conteúdos você vai sentir que não estão muito aprofundados e de fato essa é a ideia. A minha ideia em alguns momentos vai ser só apresentar algumas ideias porque esse é um curso básico, tá? E com o passar do tempo a gente vai aprofundando, a gente vai tratar aqui, se ainda não estiver disponível para você, nós teremos curso de planejamento, teremos curso de mapas mentais que estão no meu coração, eu amo mapas mentais, eu não consigo nem disfarçar quando eu falo, e a gente vai aprender muita coisa legal, tá? Então, já vamos cair para cá pra gente ver o que nós temos. Achei essa arte maravilhosa, o moço que fez isso aqui trabalha pro André, que trabalha lá com a gente, e isso aqui é a artezinha, nós somos GRAM Experts, tá? Antigamente isso aqui se chamava a área de coaching do GRAM, agora nós trabalhamos focados em mentoria e coaching e nós estamos no nosso curso básico de técnicas de estudos, que é com este que vos fala, tá? Esse aqui é o conteúdo que a gente vai ver, então a gente vai fazer uma introdução às técnicas de estudos, vai falar sobre uma sessão de estudos e aí a gente vai falar sobre estudos, sobre resolução de questões, sobre revisão, sobre registros e a gente vai falar sobre tópicos pontuais dos estudos. Então a gente vai ter uma discussão aqui, o analógico ou digital, qual material que eu deveria usar, faz diferença eu usar papel ou usar o computador? A gente vai falar sobre grifar, que é uma técnica muito querida por vocês, mas que eu espero que ao final dessa apresentação você meio que já tenha desistido ou tenha entendido qual que é a finalidade dela. A gente vai falar sobre intercalar disciplinas ou estudar direto, isso aqui é um tópico de planejamento, mas que eu vou trazer para cá porque é tão importante na nossa vida. Vou falar um pouquinho sobre estudo reverso, tá? Isso aqui, entre aspas, isso aqui foi uma expressão criada aí, muito popularizada na internet nos últimos tempos. A gente vai ver como é que a gente pode ler mais rapidamente, como você pode ter mais consistência nos estudos, e a gente vai ver também os melhores horários para você estudar. Então a gente já vai começar com a introdução às técnicas de estudos, que é a nossa parte 1. E para inaugurar essa discussão, eu quero conversar com você um pouquinho sobre o que as pessoas acham que é estudar e o que é estudar realmente, tá? Porque a gente precisa fazer essa diferenciação. O que acontece? A gente tem a tia Teteca,
A tia Teteca é aquela professora do primário, muito bem intencionada, muito dedicada, mas não tão instruída. Ela falava para você ler com atenção. Só que o que ela queria dizer quando ela falava para você ler com atenção? Ela queria que você lesse lentamente. Para ela, lentamente era sinônimo de atenção. E aí a gente descobre com o passar do tempo que essa relação na verdade não existe. Ela foi a tia que provavelmente ensinou a fazer o resumo do jeito certo ou do jeito errado, o que importa é o que você faz hoje. Ela normalmente falava para você copiar o quadro negro, copiar as informações que ela te dava ali, e o prazo que a gente tinha desse aprendizado, desse esforço de aprendizado, era um prazo curto. A gente normalmente trabalhava com uma faixa de bimestres, né? Quando nós somos jovens, nós estamos no ensino primário, a gente normalmente trabalha com faixas de tempo muito curtas. Aí você passa para o ensino médio. No ensino médio, você começa a ter mais aulas, essas aulas são um pouco mais estruturadas, e você passa a estudar muito de véspera. Quem nunca fez isso de um dia antes da prova, se afogar no material na esperança de conseguir aprender tudo que precisava aprender. E aí, em decorrência disso, a gente tinha o quê? Um esquecimento imediato. Por quê? Porque isso era além da nossa capacidade de retenção. A gente vai falar muito sobre capacidade de retenção. Ao longo do tempo eu vou te falar por que 4 horas por dia é uma quantidade muito adequada de estudos, considerando que a sua atenção seja de 100%, e a gente vai discutir as possibilidades disso também. E isso causava uma certa dependência. Nós já somos estudantes dependentes, tá? Isso é uma característica muito cultural do Brasil. Dependente em que sentido? Quando você está no ensino médio, às vezes você tem um livro, mas você não abre o livro. Você espera o professor dizer a página, o dia, o horário em que aquilo vai ser estudado. Você não tem nenhum estudo autônomo, você não tem autonomia, tá? E o prazo também é curto, ele é ali em torno de 1 ano. Então o que você estuda no primeiro bimestre de física, você vai às vezes aplicar ou ao fim daquele ano, ou na melhor das hipóteses, você vai aplicar aquilo quando você fazer um Enem, alguma coisa. E aí você vai para a faculdade, né? Esse é um caminho que as pessoas normalmente percorrem. Isso aqui seria a primeira etapa, a segunda etapa, e para quem não tá introduzido ainda, isso aqui que você está vendo é um mapa mental. Aí você vai para a faculdade. Aí o que acontece? Você tem aulas que são um pouco mais independentes. Então, alguns professores podem sugerir leituras para gerar um estudo semi-autônomo. Então aqui tem algumas possibilidades de leituras prévias. Você tem alguns trabalhos em grupo, que você vai entender que são muito difíceis de funcionar no mundo dos concursos. Você tem alguma pesquisa, e aí o prazo é um prazo médio, né? Você vai ter a duração do curso ali, que para algumas pessoas vai ser 2, para algumas pessoas vai ser 4, para algumas pessoas vai ser 5 a 8 anos, principalmente para o pessoal de cursos mais puxados, como medicina e tudo mais. E aqui nós temos os cursos de tecnólogo. E aí a gente chega em concurso, tá? É isso aqui que eu quero que você se foque agora. E que você perceba também quais são as diferenças. Começando pelo prazo. O prazo dos nossos estudos, quando a gente está estudando para concurso, ele é médio-longo. Então, assim, é normal, e eu quero te trazer essa reflexão aqui, que é a seguinte: é normal que você passe alguns meses ou alguns anos estudando para a sua prova. Eu passei 10 anos estudando, desde o momento em que eu comecei a estudar até o momento em que eu cheguei no cargo que eu queria, que era analista da Câmara dos Deputados. Então foram 10 anos até isso acontecer. É claro que eu tive aprovações nesse meio tempo. E muito me preocupa quando as pessoas falam assim: Fernando, eu estou estudando há 3, 4, 5, 8 anos e não sou aprovado. Existe algum problema com seus estudos quando isso acontece, tá? Então é muito importante que você tenha essa clareza, e a ideia desse encontro aqui é exatamente a gente poder trabalhar esses pontos também. Se você vê que você já está há algum tempo nos estudos, mas que você não tem conseguido os resultados que você queria, provavelmente seu processo de estudos está equivocado. A gente tem milhares de alunos no GRAM. Por que alguns conseguem e outros não? É claro que há fatores pessoais, há fatores familiares, financeiros, tudo isso que influencia. E mais um fator que influencia é também a forma como você estuda, a forma como você absorve esse conteúdo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o prazo, ele é médio-longo. Eu coloquei aqui o meu próprio exemplo, que eu levei 10 anos para chegar à Câmara dos Deputados, e a gente vai ter alguns sprints, tá?
entre 2 e 3 meses, que é o que a gente chama de edital. Quando o edital sai, a gente começa a correr que nem louco para tentar dar conta de tudo. E, infelizmente, tem gente que nunca acaba um edital, tá? Eu quero trazer para você a possibilidade de você começar a finalizar esses editais. A quantidade de disciplinas que a gente vai ver também é muito maior. A gente tem em torno de 10 a 20 disciplinas, dependendo da prova que você tá. A gente tem diversos tipos de materiais que vão ser utilizados, vídeos, PDFs, e em alguns casos livros, para aquelas pessoas, de repente, de carreiras jurídicas, pessoas que queiram se aprofundar e que tenham tempo, que é raro. E a gente tem outras necessidades que a gente não via antes, como, por exemplo, necessidade de utilização de técnicas, necessidade de planejamento do tempo e necessidade de mais dinheiro para poder bancar isso tudo. Até porque quando a gente estuda para concurso, a gente normalmente é adulto. Isso aqui é só para fazer um breve apanhado do que você passa ao longo dos seus estudos, para você poder entender que a situação é outra. Você pode estar vindo do ensino médio, você pode estar vindo, às vezes, de uma faculdade, mas a noção é as coisas mudarem. Você precisa de um comportamento diferente para você conseguir atingir aquilo que se espera do concursando, tá? E para a gente poder já começar isso, eu vou trabalhar um pouco mais isso quando a gente estiver falando sobre planejamento. A gente tem um curso específico para falar sobre planejamento, eu vou trabalhar isso um pouquinho mais lá, mas eu quero te trazer a necessidade de você pensar em termos de 4 horas por dia, tá? Eu vou te explicar por quê. Eu quero trazer aqui para você a possibilidade de você fazer uma rotina com 4 horas por dia. No programa Estude Todo Dia, se você acompanhou isso no canal do GRAM, a gente conversou um dia sobre isso, tá? E a gente fez um episódio exatamente falando dessa rotina de 4 horas por dia. O que eu quero que você pense aqui? Eu quero que você pense em estudos nesse horário. E aí você vai fazer intervalos. Isso aqui é tudo para você anotar, tá? Você pode tirar um print dessa tela para você ter essa referência depois. É importante que você faça anotações 100% do tempo que você estiver estudando. E isso, inclusive, é um dos pontos mais relevantes aqui, tá? A gente nem falou de estudo ativo ainda, mas é muito importante que em toda oportunidade que você tenha, você anote aquilo que você percebe que é um passo, que você percebe que é uma observação importante, um macete, uma dica, algo que de repente está caindo muito nas provas, os professores vão te trazer essas informações. E é fundamental que você esteja antenado com eles no sentido de, o professor se deu ao trabalho de te avisar que isso vai ser importante, então você vai se dar ao trabalho de anotar. Esse estudativo é o processamento da sua informação. Então você recebe a informação, você processa e você escreve isso, seja no seu computador, seja no seu papel. Não faz diferença, a gente vai ver isso com o passar do tempo, mas é muito importante que você esteja anotando aqui, porque isso aqui vai ter várias recomendações práticas que, obviamente, para cada pessoa vão ter uma aplicabilidade diferente, mas eu espero que você esteja anotando. Então vamos lá. Você vai fazer intervalos a cada 20 a 50 minutos, tá? Isso aqui é a duração da sua sessão de estudos. E aí pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40, não recomendo você ultrapassar esses 50 minutos. O que você vai fazer ao longo disso que a gente chama genericamente de estudos? Você vai fazer estudo, que é quando você está focado em aprender. Você vai fazer a aplicação, quando você vai resolver questões. Você vai fazer a revisão, quando você vai avaliar o seu material, você vai retomar aquilo que você estudou e você vai fazer a adaptação quando você for registrar aquilo que você está fazendo ou avaliar os registros para saber como proceder nos seus estudos, tá? Com o tempo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em termos de sessões de estudos são aquele intervalo de tempo em que você está dedicado a ou aprender ou aprofundar um conteúdo, tá? Isso também é uma possibilidade. Você vai fazer em torno de 4 sessões por dia, se você for estudar 4 horas por dia. Então você vai ter o quê? Isso aqui é só uma sugestão, tá? A sua rotina na prática pode ser diferente. Você vai ter 50 minutos de estudo, com 10 minutos de descanso. E isso aqui vai dar 60 minutos, que vai dar 1 hora, 4 horas por dia, 4 sessões por dia. Você vai preferencialmente pegar disciplinas diferentes e essas sessões vão ser completas. Como que elas vão ser completas? A setinha está levando a gente aqui, você vai estudar
aplicar, revisar e você vai se adaptar. Quando eu falo sobre disciplinas diferentes, isso também é uma temática da parte de planejamento e é importante que essas disciplinas sejam diferentes porque isso vai te dar mais facilidade quando você estiver trocando elas. Por que isso? Estudar para concursos não é fácil, tá? É simples, mas não é fácil. Porque se fosse fácil, qualquer um faria, e você obviamente não é qualquer um. O que isso significa? Que se você diz assim, ó, eu vou estudar 4 horas, eu vou estudar tudo de uma vez, não vou fazer nenhum intervalo e vou estudar a mesma disciplina, a possibilidade de você se chatear e de você ficar entediado é grande. E eu não quero que você fique entediado. Eu quero que você tenha a possibilidade de deixar esse estudo o mais dinâmico possível, porque esse dinamismo vai te permitir que você sustente essas horas de estudos, tá? Quando a gente fala sobre aprendizagem acelerada, que é a disciplina na qual eu me formei, digamos assim, ao longo dos últimos anos, essa formatura informal que nós temos aí, uma das finalidades da aprendizagem acelerada é exatamente você sustentar o estudo. E há situações, principalmente quando você está estudando aquilo que você quer, aquilo que é a sua formação profissional, aquilo que é o seu desejo, que você tem benefícios em estudar um bloco de tempo só daquele conteúdo, ainda assim fazendo pausas, mas estudar um bloco só daquele conteúdo. Mas quando a gente está estudando para concurso, que normalmente a gente está falando de conteúdos que não são conteúdos que a gente escolheu estudar, às vezes é mais interessante você fazer essa alteração, porque isso vai dar dinamismo, você vai se cansar menos e, o mais importante, você vai gravar melhor essas informações que você tem, tá? Então vamos lá, quais são os momentos para você poder fazer os seus estudos? O primeiro desses momentos a primeira forma, né, digamos assim, é um estudo direto. Então você vai fazer 4 horas, eu vou colocar seguidas, aqui entre aspas, que digamos que você vai estudar de 8 às 12 horas. E aí, se você vai estudar isso aqui, você sempre vai ter intervalos, tá? Os intervalos, eles são obrigatórios, eles estão aqui em cima, eles são obrigatórios. Ou você pode fazer isso fracionado, não há a menor diferença. Você pode fazer 1 hora de manhã, 2 horas à tarde, 1 hora à noite, 2 horas de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, não faz diferença. Qualquer que seja a forma que você escolha fazer os seus estudos, 1 hora de estudos é igual a 1 hora de estudos. Qual que é a ressalva que você precisa ter aqui, que é muito importante? Você precisa se atentar para o seu nível de atenção. Não existe aprendizagem sem atenção, então você precisa disso aqui frequentemente, tá? E por que eu falo muito sobre 4 horas? Porque além de nós termos uma questão de limite cognitivo, ou seja, a quantidade de informação que o seu cérebro consegue absorver, isso aqui também dá a possibilidade da gente ter um estudo sustentável. O que é um estudo sustentável? É você poder estudar enquanto você precisar. Se eu estudo 12 horas por dia, o que é um mito, porque eu acho muito difícil, muito improvável, e até hoje, em quase 10 anos aí de concurso, eu nunca vi alguém que realmente estudasse 12 horas por dia, se você estuda isso aqui, você não tem vida. Mas se você estuda 4 horas por dia, você tem como cuidar da sua família, você tem como ter lazer, ir ao cinema, você tem como ler um livro que não tem a ver com concurso, você tem como praticar atividade física, já tem pesquisas que mostram que a musculação é responsável pela renovação neuronal, tá? Então, quando você faz atividade física, especialmente musculação, exercício de alta intensidade, você desenvolve neurônios e você cuida da sua alimentação. A alimentação, obviamente, envolve toda a sua vida e isso aqui tudo também está relacionado com a aprendizagem acelerada, tá? É muito importante que a gente saiba que não existe a sua vida física, a sua vida alimentar e a sua vida nos estudos, tudo isso está muito junto. E quando eu era mais jovem e estava estudando, estudo para concurso talvez, aí, vivo esse mundo de concurso talvez desde os 17 anos, é claro que quando a gente é mais jovem, a gente não sente tanto o impacto disso, mas hoje, com um pouco mais de 30, eu já consigo sentir os meus dias diferentes em virtude da alimentação, em virtude da falta de atividade física, em virtude de, enfim, tudo que envolve a nossa vida. E eu quero trazer aqui para você essa noção. Eu fico imaginando o que não poderia ter sido a minha vida nos estudos se eu tivesse começado a cuidar de alimentação e atividade física muito mais cedo do que eu comecei. E eu quero que você não cometa esses mesmos erros que eu cometi, e isso tem a ver com estudo sustentável, tá? Eu precisei estudar 10 anos, e eu deixo essa pergunta aqui com você, que eu espero que seja uma pergunta que marque a sua trajetória, principalmente se você estiver começando. E se você tiver que estudar 10 anos? Com a rotina que você tem hoje, você aguentaria? E se você não aguentaria,
você precisa rever o que você está fazendo. É claro que às vezes a gente tem sprints, né? O edital sai, a gente dá aquela correria, a rotina bagunça, o sono bagunça e tudo mais, mas se a sua rotina normalmente não te permitiria estudar por um tempo prolongado, isso é uma coisa que você precisa reavaliar, tá bom? E eu espero que você tenha muito cuidado em relação a isso. Eu quero falar 2 minutinhos sobre sono. As pessoas que me acompanham nas redes sociais sabem que eu advogo muito a respeito do sono. O sono talvez seja a função mais importante que a gente tem na vida, e eu sei que muitos de vocês podem estar negligenciando isso um pouquinho, tá? Então eu quero trazer aqui para você a relação entre sono e aprendizado, trazer uma sugestão de leitura. Esse livro chama Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker. Ele não é o único livro que tem sobre o sono, mas ele é um livro fenomenal. Matthew Walker, ele foi professor, é pesquisador do sono hoje, tá? Então eu recomendo que você dê uma lida, e para os preguiçosos, para aquela galera que quiser encurtar o caminho, ele tem uma palestra no TED chamado, eu acho que é O Sono é Seu Superpoder. Eu nunca vi, mas o pessoal que assistiu para não ler o livro falou que é bem bacana, então se você precisar fazer alguma coisa, pelo menos veja a palestra no TED. O mínimo que você precisa de sono, e isso aqui vai ser 99% da população do mundo, é em torno de 7 a 9 horas por noite, e esse sono precisa ser noturno, tá? Por quê? Porque ele afeta a memória, a inteligência, os hormônios e o seu humor, e esse ponto aqui pra gente, ele é muito importante. Memória e inteligência, se você não estiver preocupado com hormônios e humor, você deveria, mas se você não estiver preocupado, pelo menos memória e inteligência são 2 fatores muito relevantes. Como é que a gente faz para dormir melhor? Você precisa de um local escuro, silencioso, ambiente de caverna e friozinho, em torno de 17 a 19 graus. Eu sei que para muita gente isso aqui vai ser uma utopia, tá? Isso aqui vai ser uma impossibilidade, mas você sabendo, o que eu posso te resumir do livro e da importância do sono e dos 60 anos de pesquisa que a gente tem sobre o sono, é que isso aqui é muito importante, tá? Então, se você puder se aproximar ao máximo desses 3 elementos principalmente, o seu sono vai melhorar bastante. E isso aqui responde aquelas perguntas que a gente normalmente ouve, né? Fernando, como é que eu faço para combater o sono durante os estudos? Fernando, o que eu faço quando eu sentir sono? A resposta é sempre a mesma. Quando você sentir sono, você dorme. Se você sente sono, é um sinal de que você está privado de sono. E se você está há mais do que 2 a 3 dias dormindo menos de 7 horas por noite, é aquilo que se chama de privação crônica de sono. E você deixa de aprender, na verdade você aprende muito menos, quando você dorme menos de 6 horas, cerca de 50% da sua compreensão dos conteúdos do dia anterior fica comprometida. Então não arrisque o seu sono, que é uma coisa muito, muito, muito importante. E para a gente avançar um pouquinho ainda nessa introdução sobre técnicas de estudos, a gente vai falar sobre os pilares da aprovação, tá? Isso aqui é uma coisa para você ter em mente, que sem isso aqui vai ficar muito difícil você ser aprovado, e essas são coisas que vão influenciar os seus estudos, que você vai carregar por toda a sua existência. Vamos lá. Os pilares da aprovação são um material que você vai usar, e aqui a gente tem vários tipos, a gente tem, por exemplo, vídeo e PDF. A regra para você aqui é experimentar, tá? Algumas pessoas, elas vão se sentir mais confortáveis com vídeo, algumas pessoas vão se sentir mais confortáveis com o PDF, e no GRAM nós temos os 2. Sempre que você for usar, estude ativamente. O que é estudar ativamente? É mexer as mãos, é fazer o que eu estou fazendo. De repente você pega o material e você adiciona as suas palavras. Essa expressão foi popularizada no Brasil pelo professor Pier, nos livros dele, nas palestras dele. Sempre que você for estudar, quer você esteja usando vídeo, quer você esteja estudando PDF, sempre estude ativamente, mexendo as mãos, produzindo material. Esse material, ele vai ser o seu material de revisão, tá? A gente vai falar sobre sessão de estudos daqui a pouco. Ele vai ser o seu material de revisão, e esse material, ele precisa ser rápido, breve, direto, pontual. Essas são todas as características da sua revisão, tá? Em termos de dedicação, você precisa priorizar o que você vai fazer. É aquela coisa da única coisa, né? Se você não leu o livro que leva esse nome, recomendo que você dê uma lida. Você precisa criar tempo. William Douglas falou que ninguém tem tempo, que tempo não se tem, tempo se cria.
Você vai ter um pilar de técnica, que é exatamente o que a gente está trabalhando aqui nesse encontro, que eu espero que você esteja aproveitando, espero que você aproveite durante muito tempo. A gente precisa fazer o nosso planejamento de estudos, tá? A gente vai ter um curso só para falar sobre isso, mas você precisa fazer um quadro horário ou um ciclo de estudos. Aqui no GRAM a gente tem a ferramenta do cronograma, que é uma ferramenta que vai te ajudar, mas que não traz todas as instâncias, por questões até de cunho prático, não trazem todas as instâncias, como, por exemplo, o tempo para revisão e o tempo para aplicação, que é a resolução de questões, mas o cronograma ele é um cronograma de aulas, então é uma ferramenta que você pode usar. Quando a gente for falar sobre estudo, sempre estudo ativo, falei ali, e a técnica da aula, que a gente vai conversar. Na questão de aplicação, que é a resolução de questões, você vai ter as resoluções patrola, semáforo e cientista, que vão depender do momento dos seus estudos, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, e você precisa avaliar qual que é o seu momento para você usar cada uma delas. A resolução patrola, ela funciona muito bem para iniciantes, a resolução semáforo para a galera que está no meio do caminho, e a resolução cientista para candidatos mais avançados. A gente vai ver como cada uma delas funciona. E quando a gente fala sobre técnicas de revisão, a gente tem várias técnicas, veremos algumas delas ao longo deste curso. A gente tem mapas mentais, flashcards, resumos, fichas de informações fundamentais e diagramas e esquemas. E o último elemento, que é um elemento importante aqui, e sobre o qual a gente tem controle parcial, é o tempo. Esse tempo ele é variável, tá? Esse é o tempo que você vai levar para você estar em condições de ser aprovado. Então isso vai ser influenciado pela sua educação básica, pelo material que você usa, pelas técnicas, pela sua consistência nos estudos, então tudo isso é importante para você saber. E a gente precisa ter paciência, porque sem paciência a gente não vai conseguir chegar onde que a gente quer, tá? Esses aqui são os pilares da aprovação, são ferramentas que, quando a gente fala sobre introdução aos estudos, é muito difícil, porque a gente quer muito aquela pílula mágica, e o que eu vou te dizer aqui, você precisa carregar ao longo de todo esse curso, tá? E eu falo isso de coração. Não existe uma pílula mágica. O que você vai aprender aqui são várias ferramentas que você vai aplicar em momentos diferentes da sua vida, que você vai aplicar em situações específicas. É como se eu abrisse um pano cheio de ferramentas, entregasse para você e te explicasse como que você usa cada uma. Então você não vai pegar um martelo para apertar um parafuso, da mesma forma que você não vai pegar uma chave de boca para bater num prego. Você precisa reconhecer as ferramentas para você saber como que você pode usar essas ferramentas a seu favor, tá? O objetivo aqui é que você tenha essas ferramentas, é que você entenda o que é o estudo, é que você entenda quais são aqueles comportamentos melhores ou piores. E sempre que a gente fala sobre preparação, sempre que a gente fala sobre estudos, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer entender onde que cada uma dessas coisas se encaixa e como que a gente pode usar cada uma delas, tá? Isso aqui foi só a introdução do nosso curso básico, a gente ainda tem muita coisa para aprender e a gente vai colocar a mão na massa cada vez mais e eu te vejo no nosso próximo episódio.